Hoje eu quero falar sobre um homem que chegou no máximo ou mesmo no ápice da arrogância humana. Porque ele criou para si mesmo um argumento falso, que para ele é verdadeiro. E esse argumento é o seguinte: é o argumento pelo qual ele se tornou ateu. Porque ele questiona Deus, dizendo por que Deus é amor, é o Todo-Poderoso, e quando ele vê uma criança, por exemplo, sendo levada para ser abusada, ou uma mulher sendo levada por alguém para ser estuprada, por que Deus não faz nada e fica só olhando passivo e não faz nada para impedir aquele mal com uma criança ou com uma mulher, ou seja, com quem for? Então, baseado nesse argumento que ele criou para si mesmo, que é um argumento falso, é uma sofisma, ele decidiu se tornar ateu. Tem cabimento isso? Não. Isso é uma loucura por parte do ser humano. Seja ele quem for. Não importa se é esse homem, que já foi em vários podcasts por aí falando a respeito disso. E, por causa disso, ele se tornou ateu. Tem fundamento isso? Não, não tem. Por quê? Quem é você ou eu para discutirmos com Deus? Podemos fazer isso deliberadamente, de propósito mesmo? Para nos afirmarmos? Não, não podemos. É errado. É um absurdo. Não tem cabimento algum um ser humano contender com o seu Criador, que lhe deu vida, respiração e tudo mais. Não pode existir de nossa parte um questionamento para com Deus em tempo algum. Esse é o erro. E desse erro não podemos continuar com ele. Não podemos insistir nessa teimosia, nessa empáfia, que vem pela arrogância humana, pela potência. Então, isso é errado. Se alguém se utiliza desse argumento para se tornar ateu, e depois querer questionar a Deus porque ele não faz tal coisa, isso é errado. É claro que Deus fez alguma coisa. Talvez ele não tenha percebido isso, mas Deus fez. Por exemplo, quem instituiu as autoridades no mundo? Foi Deus. Em todos os países do mundo onde existem autoridades que podem fazer alguma coisa, por exemplo, como criar leis, por exemplo. Aqui no Brasil temos a Constituição, Código Civil, Código Penal, Marco Civil da Internet, para combater os crimes que são feitos pela internet, enfim. Então, todas essas leis, elas são leis punitivas para prender pessoas, para inibir a ação do mal, da prática errada. Então, quem faz isso é aquele que instituiu as autoridades, é Deus. Deus deu poder para essas pessoas fazer essas leis para combater a criminalidade de forma geral, tanto física como virtual. Então, Deus está fazendo a parte dele sim, sem dúvida alguma. Então, diante dessa realidade que podemos ver todos os dias, não cabe a você ou a mim queremos discutir com Deus a respeito dessa coisa. Por que Deus não faz alguma coisa para livrar alguém de um crime, digamos assim? Não podemos ter essa arrogância, essa arrogante pretensão de querer discutir com Deus sobre essa questão. Vou ler aqui alguns textos que falam um pouco sobre isso. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Jó, capítulo 9, versículo 4, onde está escrito assim, ó: Ele é sábio de coração e grande em poder.
quem porfiou com ele e teve paz. Então, se você e eu começarmos a porfiar com Deus, deliberadamente, propósito mesmo, nunca teremos paz na vida. Nunca. Então, se você quer ter paz na vida, não fique porfiando com Deus por nada, por nenhuma questão. Fica na sua, que eu fico na minha. Para que assim tenhamos paz. Caso contrário, se alguém insistir no erro de querer porfiar com Deus, não terá paz na vida. Essa pessoa que usa esse argumento falso como parece verdadeiro, ele não tem paz na vida, sem dúvida alguma, porque está porfiando com Deus. Esse é o erro dele, do qual ele ainda pode se arrepender, ele pode se purificar desse erro. Ele pode retornar à sensatez e se purificar desse erro, para que tenha paz em sua vida da parte do próprio Deus. Isso é algo seguro e firme para aqueles que queiram fazer isso. Então eu espero que essa pessoa se conscientize disso, porque ainda há tempo dele se arrepender desse erro que ele está cometendo. Então agora eu vou ler aqui outro texto que também vai servir para falar com essa pessoa que faz isso. Esse texto está aqui no livro do profeta Isaías. Vamos ler aqui. Isaías 45, versículo 9. Vamos ler aqui, ó. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 9. Onde está escrito assim, ó. Ai daquele que contende com o seu Criador. Então, ai daquele que contende com o seu Criador. Se você ou eu, deliberadamente, por qualquer motivo, quisermos contender com o nosso Criador, discutir com Ele, porfiar com Ele, ai de você e de mim se fizermos tal coisa. A punição é severa, é real, ela vai nos afetar. Você quer esse terrível mal para a sua vida da parte de Deus? Então, pare com essa empáfia de querer contender com o seu Criador. Ponha-se no seu lugar, assim como eu também tenho que me colocar no meu lugar. É disso que esse texto está falando aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó, agora, ó. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Então, você e eu somos apenas cacos de barro. Não temos a capacidade de discutir com Deus de igual para igual com Ele. Temos que nos pôr no nosso lugar. Então, esse erro não pode ser cometido nem por você nem por mim em tempo algum. A menos, é claro, que a pessoa queira que a punição severa de Deus se aplique a ele. Porque está escrito aqui, ai daquele que contende com o seu Criador. A punição é severa, é justa, porque você, deliberadamente, propósito mesmo, quis contender com Deus por alguma questão. Não cabe ao ser humano fazer isso em tempo algum. É errado, é mal, é perverso demais para o ser humano querer se opor a Deus dessa forma. Contendendo com seu Criador por algum motivo ou razão do qual isso é injustificável. Sem dúvida alguma. Agora eu vou ler aqui o último texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ler aqui. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 20 e 21. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 20 e 21. Está escrito assim, ó. É bem claro aqui, ó. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito
Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro, para do mesmo barro fazer um objeto para honra e outro para desonra. Então, essa é a verdade. Nós temos um devido lugar. Somos barro. Somos um caco de barro. Somos seres humanos. Não podemos ter a capacidade, em tempo algum, de querer contender com o nosso Criador. Então, esse argumento falso que ele criou para si mesmo, para se tornar ateu, porque ele pensa que Deus não faz nada para combater crimes, digamos assim. Ele faz muito. Essa é a realidade que ele tem que entender, assim como eu também tenho que entender. Todos têm que entender de forma unânime, para que nunca mais um ser humano tenha a arrogante pretensão de contender com o seu Criador. Essa é a verdade. Então, esse argumento pelo qual ele se tornou ateu é errado. É algo que ele tem que se arrepender disso aí. Ele tem que deixar disso. Ele tem que crer em Deus novamente. Obedecer a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Honrar a Deus com a sua própria vida. Isso é bom para o ser humano e traz bons resultados. Agora, contender com o seu Criador, ai daquele que faz tal coisa. A punição é severa contra quem faz isso. Então, eu espero que essa mensagem possa ser relevante para muitas pessoas, possa abrir os olhos dessas pessoas, principalmente esse homem a quem eu me refiro. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele existe. E eu espero que esse vídeo chegue a ele e que ele possa, através do que foi dito aqui, se conscientizar para que ele nunca mais cometa esse erro. Eu espero que isso aconteça com ele, em nome do Senhor Jesus. Amém.